o Bitcoin vive um momento de forte desvalorização. A principal criptomoeda do mundo registrou uma queda recorde de mais de 10 mil dólares num único dia, algo que nunca havia acontecido. Esse tombo provocou aí uma onda de liquidações que ultrapassou a 2 bilhões e meio de dólares e assustou investidores ao redor do mundo. E alguns analistas projetam que a recuperação pode levar anos. Para falar sobre essa crise no mercado de criptomoedas, recebemos Davi Lerle, sócio da Valor Investimentos. Boa noite, Davi. Obrigada pela sua participação aqui no Jornal do SBT News. Boa noite. Bom, começo te perguntando o que explica essa queda do Bitcoin. O que está por trás de tudo isso? Bom, uma série de fatores. Primeiro, eu queria comentar o que não explica. Tem muita gente dando os motivos errados para essa queda do Bitcoin. Essa queda do Bitcoin ela não acontece agora por uma realização de lucros. Ou ela não acontece também porque o Bitcoin quebrou, ele vai deixar de existir, o Bitcoin morreu. Essa queda, na minha visão, ela acontece por uma série de 4 fatores. Esses 4 fatores estão interligados. Primeiro veio a indicação do Kevin Warsh para a direção do Banco Central Americano, o Federal Reserve. Por mais que o Kevin Warsh, que vai ficar no lugar do Jerome Powell, sinalize que ele vai descer os juros, vai fazer cortes de juros, ele também sinaliza que ele pode começar um quantitative tightening, ou seja, um apertamento da economia americana que tira a liquidez do mercado. Com menos liquidez no mercado, o Bitcoin, que suga essa liquidez e se nutre dessa liquidez, acaba reagindo mal. O segundo fator é que com essa perspectiva de diminuição de liquidez, os ETFs, que são fundos abertos, eles começaram a ser resgatados pelos investidores. E o ETF, quando você investe no ETF, que é meio que um pacotinho de ativos negociados em bolsa, esses fundos negociados em bolsa, eles fazem operações no mercado por serem fundos abertos. Quando você resgata, ele começa a vender no mercado e faz uma pressão vendedora e que se somou a essa expectativa de menos liquidez e também jogou o Bitcoin mais para baixo. Junto disso tudo, aconteceu também o que a gente está chamando de tech wreck, que é uma derrocada das ações de tecnologia por conta de expectativas mais fracas com o uso da inteligência artificial. E, por fim, a real queda foram as liquidações dos alavancados. Tinha muita gente operando com dinheiro emprestado, alavancado, com margens de garantia. E esses 3 primeiros fatores que fizeram o início da queda, fizeram com que a queda que seria de 3%, 4%, 5% chegasse a mais de 20%, com a liquidação de pessoas que estavam operando além das suas garantias. Isso tudo causou essa queda que a gente tem visto, com grande volatilidade, e também já tivemos hoje uma recuperação de mais de 10% ao longo do dia. Ô, Davi, o número de empresas de capital aberto que investem em criptomoedas na esperança de que elas se valorizem, disparou no ano passado. Mas essa turbulência tem derrubado as ações dessas empresas também. Essas empresas, conhecidas como empresas de tesouraria cripto ou de tesouraria em Bitcoin, elas apostam que o Bitcoin é uma reserva de valor. Eu costumo brincar que, como na física a gente tem a dualidade onda, partícula da luz, no Bitcoin a gente tem uma dualidade entre uma reserva de valor, onde o bicho pega e o Bitcoin sobe, como é o ouro. Nós temos também o Bitcoin se comportando de uma outra forma, como uma ação de tecnologia ou um ativo de alta volatilidade. Essas empresas apostam na primeira tese, apostam que ele é uma reserva de valor e que se tem algo melhor que o dólar ou o real para você guardar na tesouraria da sua empresa é o Bitcoin. E elas adquirem grandes quantidades de Bitcoin para sua própria tesouraria, que muitas vezes não tem a ver com o real business, com a real finalidade daquela empresa. Imagine que você tem, então, somadas a volatilidade da própria empresa que tem o seu business próprio, com a volatilidade da sua tesouraria feita em criptomoedas. Essas empresas viraram uma espécie de moda nos últimos anos e elas somam a isso tudo, a toda essa turbulência, uma volatilidade a mais. Porque quando o Bitcoin começa a cair, imagina você perder 50% da sua tesouraria, 40% da sua tesouraria. Às vezes essas empresas elas têm que pegar empréstimos ou elas até têm que fechar as portas porque elas valem menos. Então é mais um componente que traz uma volatilidade maior para esse mercado cripto. Davi, algumas análises dizem que a recuperação do Bitcoin pode levar até 2 anos de mercado em baixa. Essa previsão, no seu entendimento, é uma previsão realista? Qual que é a orientação para as pessoas que fazem esse tipo de investimento?
Eu acredito que qualquer previsão de curto prazo vai dar errada para o Bitcoin. O Bitcoin ele é uma tese de longo prazo. Se ele realmente se comportar como uma reserva de valor, a gente está muito no início do uso dessa criptomoeda e da blockchain como uma reserva de valor. A gente tem que olhar para ele para o longo prazo. As pessoas que dizem que pode demorar 2 anos, pode sim demorar 2 anos, porque a volatilidade é para cima e para baixo. E com uma volatilidade tão grande assim, que muita gente investe no Bitcoin esperando uma alta de 100%, de 200%, de 300%, tem que estar preparado para uma queda de 50%. Não é a primeira vez que o Bitcoin cai 50% ou cai 40%. Desde a máxima até a mínima, deu uma queda de 50%, e para igualar, ir para o 0 a 0, uma queda de 50%, pede uma alta de 100%. Então pode sim levar 2 anos ou pode levar 2 meses. Essa volatilidade é tanto para cima quanto para baixo, e é justamente essa volatilidade que atrai muitos investidores. Pode levar 2 anos se nós entrarmos no chamado Crypto Winter, ou inverno de criptomoedas, o inverno cripto, que é quando a volatilidade diminui por conta da menor negociação, da menor liquidez. Se a liquidez diminui muito, o Bitcoin pode demorar muito tempo para subir, pode até não subir nesses 2 anos, mas se a liquidez injetada no mercado, no Bitcoin ou nas criptomoedas no geral, for alta, eu acredito que pode ser até muito antes de 2 anos, que ele pode voltar para patamares de 0 a 0 ou até aumentar aí, ter ganhos históricos maiores do que ele já apresentou na história dele. Davi, esse fenômeno dessa queda é só com Bitcoin ou atinge também o Ethereum? Atinge todas as criptomoedas, Ethereum, altcoins. Muitas moedas derivaram do Bitcoin. E tem gente que acredita na hegemonia do Bitcoin, é a única moeda que presta, a única criptomoeda realmente confiável. Existem pessoas que dizem que se não for Bitcoin, não presta, é uma moeda mais frágil, não tão confiável, que não vai servir como uma reserva de valor que eles veem no Bitcoin. Existem outras pessoas que não. Existem derivações do Bitcoin que, pela derivação ser bem feita, também apresentam um bom valor e finalidades diferentes. Por exemplo, Ethereum, que diferente do Bitcoin, que é visto só como uma reserva de valor, pode ser vista também como uma macro de Excel, onde você pode programar coisas dentro da Ethereum. Então, a Ethereum também acompanha, e não só as criptomoedas. As ações de tecnologia também caíram, e nós vimos que a correlação do Bitcoin e das criptomoedas com o setor de tecnologia e com empresas mais alavancadas é maior do que se pensava. Então, empresas de tecnologia caíram, Bitcoin caiu, altcoins, Ethereum caíram também, todas afetadas por essa diminuição de liquidez. Ativos de grande volatilidade, de grande alavancagem, precisam da liquidez, que é o oxigênio que vai manter aquele organismo pulsando, e se esse oxigênio falta, a gente vai ver, sim, uma queda e uma reação imediata desses mercados. Davi, só para encerrar rapidamente, quem investe em Bitcoin sabe que tem que ter paciência, né? E agora não é diferente. Exatamente. O Bitcoin é uma tese de longo prazo. O ouro não virou ouro de uma hora para outra, mas é uma tese muito, já se provou ao longo dos muitos anos. E quem investe em Bitcoin tem que investir pelos motivos certos. Investir pensando que é uma tecnologia de longo prazo, que ainda está se provando, mas que parece sim ser uma excelente alternativa para se descentralizar dos bancos centrais e não depender das moedas fiduciárias, do dólar, do real, do euro, das moedas convencionais. E isso leva tempo até uma moeda dessa se provar como algo de real valor. Davi Lely, sócio da Valor Investimentos, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do SBT News, nos ajudando a entender essa queda do Bitcoin. Uma boa noite para você. Boa noite, até a próxima.